A análise de conteúdo costuma nos surpreender, mas ela exige aí intimidade com algumas ferramentas muito complicadinhas, muito detalhistas. Porque a análise de conteúdo, ela é linguística. Seria pegar o conteúdo dessas entrevistas e fazer a contagem de palavras significativas. No caso da análise de conteúdo, de Bardan, que é a mais conhecida. Que são palavras significativas. Você vai contar quantas vezes aparece nas falas das pessoas aquelas palavras que tenham mais importância. Você não vai contar quantas vezes aparece a palavra que, por exemplo. Pronome, artigo, conjunção, essas coisas, a gente, preposição, isso aí não entra na contagem. A gente contaria, por exemplo, se a palavra mais frequente é a palavra medo. Então, isso é muito significativo. A análise de conteúdo tem a vantagem de mostrar para nós, através dessa contagem de palavras, coisas que só de ouvir a entrevista, de só registrar a entrevista, a gente não pega. Porque tem coisas que não ficam tão nítidas. Você pergunta assim, sei lá, você está com medo da pandemia? A pessoa, sim. Mas tem coisas que a pessoa vai responder que ela está falando várias vezes daquele mesmo tema, mas a gente não se deu conta, só se dá conta na hora de contar. Só que contar, então, é um método bem trabalhoso. Essa, especificamente no caso, é a análise temática de conteúdo, que é a que eu acho mais interessante. Prestem atenção nisso. Às vezes vocês vão estar ali ouvindo as entrevistas, vendo o que vocês anotaram, e aí, se vocês prestarem atenção, vai ter alguma palavra assim significativa que repete muito, ou algum tema no qual as entrevistas estão sempre voltando. Então, pode ter certeza que é algo importante de ser analisado. E às vezes é algo que você não achava que era importante. Você nem tinha sacado isso. Agora, a análise do discurso, a gente tem várias escolas da análise do discurso. Então, basicamente, a ideia é a gente pensar aquele material da entrevista, sim. A análise do discurso vai trabalhar com textos também, com outros materiais, mas a gente, no caso nosso aqui da entrevista, pensar no que está dito ali, no conteúdo da entrevista, mas fazer essa relação com as circunstâncias. Onde essa pessoa trabalha, que função que ela tem dentro desse trabalho, porque isso diz respeito a relação que ela estabelece com esse trabalho, circunstâncias maiores, circunstâncias sociais. Então, no caso das escolas, toda essa briga política e ideológica em torno da abertura ou não, da aula presencial ou não. Outras instituições, outras organizações têm outras questões. Vi um pouco dessa briga também em torno das academias, por exemplo. No estado de São Paulo, houve cidades que quiseram colocar a academia como serviço essencial. Então também tem essa briga em torno do abrir ou não. Isso são coisas a se levar em consideração. Será que na hora de entrevistar esses profissionais, eles tentaram defender a abertura, por exemplo? Quiseram passar uma perspectiva mais otimista? Não, tá tudo bem, relaxa, é o novo normal, vamos embora. Será que em outros contextos, professores teriam mais senso crítico e diriam, não, isso está errado, não pode... Enfim, são coisas para se pensar. A análise do discurso considera sempre que não existe discurso neutro. Então, tem um sujeito falando, esse sujeito ele tem um posicionamento e ele, ao falar, ele espera defender esse posicionamento. E na tentativa de defender esse posicionamento, ele fala para você da maneira que ele pensa que vai te atingir, que vai te alcançar, que vai te convencer de alguma coisa, qualquer coisa que seja. É um recurso interessante para a nossa análise a gente também falar das exceções. Então, por exemplo, você fez 6 entrevistas. 5 foram super bacanas, as pessoas falaram pra caramba. E uma foi assim, foi seca, foi desinteressada, foi meio vazia, tal. Então você pode analisar essa exceção também e tentar pensar por que essa pessoa, apenas essa pessoa teve essa atitude. É claro que não pode inventar também, né? Não pode assim, né? Dar o Sherlock Holmes aí, inventar coisa ou ir pesquisar da vida da pessoa. Não, né? Mas dentro do que a entrevista possibilitar, dentro do que você observou ao fazer a entrevista, porque a entrevista não é só ouvir e gravar, a entrevista também é ver, é interagir, não é? No que você percebeu na interação ali, você pode conjecturar. Ela me pareceu desinteressada em dar entrevista, desconfortável. Tenta falar o que pode ser, sem inventar, sem
viajar muito na maionese, querer ver coisa onde não tem. Então é importante vocês levarem sempre em consideração as circunstâncias, o que vocês observaram ao fazer a entrevista e não somente o que está no material gravado de entrevista mesmo. Organizem os principais temas que surgiram no conjunto das entrevistas. Então você vai pegar a entrevista, cada entrevista separada, e ver assim quais os temas que se mantêm, que se repetem, que são os mais importantes do que as pessoas falaram. Ver o que se repete nas diversas entrevistas. Pode ficar mais fácil, então, fazer até um modelo cruzado, não é? Que além disso, você vê também por pergunta. Então, na primeira pergunta, qual que foi o tema mais frequente que apareceu? E assim por diante. Tudo isso que eu estou falando para vocês é trabalhoso? É. Mas isso faz a análise de uma entrevista ou de um documento muito rica. Isso é uma análise bem rica. Porque aí você está dissecando mesmo esse documento, esse material que vocês coletaram. Que aí sim vocês vão poder fazer uma análise profunda.